Beleza, então vamos ler aí a questão, vamos resolver essa questão aí. EAR 2021, né? Para ingressar em 2021. Considerando a figura e que seno de 75 é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, calcula-se que A, esse ladinho aqui, o lado BC do nosso triângulo, em centímetros, né? Calcula-se que A é igual a 5 vezes um valor. Ele pediu esse valor. Então a gente vai calcular o A e depois vai dividir por 5, né? Vai ver qual, o que está multiplicando o A, o 5 ali no nosso valor de A. Beleza, vamos lá, você analisa esse triângulo aqui e ele te dá três coisas, dois ângulos e um lado. Cara, viu dois ângulos de um lado, ele pediu outro lado, lei dos senos na hora, pula na sua cabeça. Se ele te desse um ângulo e dois lados, lei dos cossenos na hora, já pulava na sua cabeça, tudo bem? Aqui ele deu dois ângulos e um lado. Só pra gente lembrar, né, ele deu dois ângulos. O triângulo tem três ângulos. E qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos, aqui para nossa geometria que a gente vê aqui, geometria euclidiana, é sempre 180 para qualquer triângulo. Então, por exemplo, se ele pedisse esse lado aqui, a gente precisaria desse ângulo aqui, não seria muito difícil de calcular. Tudo bem? Seria 180 menos 75 menos 60, que vai dar 45. Então, esse ângulo aqui seria 45. Beleza? Então, a gente não vai precisar disso, mas estou falando aí só para dar aquela movimentada no seu cérebro. Beleza? Então tá, vamos lá. Como eu disse, lei dos senos. Por quê? Porque ele deu dois ângulos, deu aqui, e os ângulos ele já deu certinho, né? O ângulo oposto ao lado que você precisa. Então deu esse ângulo, deu um lado e pediu o outro lado ali, basicamente, né? 5 vezes A. Então é só calcular. Vamos lá, vamos só relembrar aqui a lei dos senos, para quem está meio perdido. Lei dos senos, vou só colocar aqui, ó. Lei dos senos, só para a gente relembrar, tá? Como é que é a carinha dela? É A, um lado do triângulo, dividido pelo seno do ângulo oposto a A, seno de A. Isso aqui é igual a B, beleza? B dividido pelo seno do ângulo oposto a B, seno de B, que é igual a C dividido pelo seno do ângulo oposto a C. Isso aqui é igual a 2R. O 2R a gente não vai usar agora, tá? O 2R seria duas vezes o raio da circunferência circunscrita nesse triângulo, né? Que estaria aqui assim. Mas isso a gente não vai usar hoje, então não vou botar aqui não. Mas é só para lembrar aí que essa aqui é a lei dos senos, né? Então a gente vai usar ela. A gente tem aqui relacionando os senos dos ângulos, a gente tem os ângulos, e lados. A gente tem uns lados, a gente quer o outro. Então vamos lá, é isso que a gente vai usar aqui, lei dos senos. Como é que vai ficar isso aqui? Vou mudar aqui a cor, só para ficar diferentezinho do que eu botei ali, beleza? Então vou botar aqui um pretinho. Vamos lá, o que eu vou fazer? Lei dos senos. Vou escolher um lado aqui. Vamos lá, 5 raiz de 6, né? 5 raiz de 6. Então vai ficar aqui, ó, 5 raiz de 6, certo? Dividido, ó, pelo seno do ângulo oposto. Então, seno de 60. 5 raiz de 6 dividido pelo seno de 60. Seno de 60. Beleza, isso daqui é igual ao outro lado, que a gente quer achar, Azinho, beleza, deixa eu escrever isso aqui melhor, Azinho, dividido pelo seno do ângulo oposto. O ângulo oposto a A é 75, seno de 75, beleza, seno de 75. A gente poderia ter que calcular esse 75, mas ele deu aí pra gente bem de boa. Vamos lá, você poderia já substituir os valores, né? Seno de 60 você sabe de cabeça, né? Raiz de 3 sobre 2, tem que saber, os senos dos arcos notáveis, tem que saber de cabeça. E o seno de 75 ele deu, você podia substituir, mas eu já vou fazer aqui a multiplicar em cruz, certo? Só para ficar mais bonitinha essa conta. Vai ficar o quê aqui, ó? Seno de 75, beleza? Que multiplica, deixa eu só arrumar esse 5 aqui, que multiplica 5 raiz de 6, 5 raiz de 6, beleza? Isso aqui é igual a A, que multiplica o nosso seno de 60. Legal, bonitinho. Agora é só a gente substituir os valores ali e achar o A sem muitos problemas. Vamos lá, seno de 75 é quanto? Ele deu ali pra gente, raiz de 2 mais raiz de 6, mais raiz de 6, certo? Ele deu aqui, ó, 175, dividido por 4, foi o que ele falou. Isso daqui, multiplicado, vou botar o parênteses aqui, assim, não muda nada, mas eu vou botar 5 raiz de 6, beleza? Isso aqui é igual a A vezes o seno, certo? A vezes o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, beleza? Vamos lá. O que eu vou fazer? Antes de sair multiplicando, fazendo a distributiva, eu vou pensar um pouco mais. Eu vou explodir esse raiz de 6 aqui. Porque o que é raiz de 6 mesmo? Raiz de 6. 6 é o quê? 6 é 2 vezes 3, certo? Então, raiz de 2 vezes 3. Quando você tem, assim, dois números ali dentro da raiz, você pode dividir em duas raízes, certo? Se isso aqui fica, então, igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, certo? As raízes têm o mesmo índice, você pode juntar, tal como você pode dividir também, separar ali. Então, isso aqui é raiz de 2 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 6. Então, em vez de escrever raiz de 6 aqui, eu vou escrever raiz de 2 vezes raiz de 3. Por quê? Porque vai ficar mais fácil de a gente fazer a continha. Então, eu vou botar aqui, ó, raiz de 2, tudo bem? Vamos ver se cabe. Raiz de 2, que multiplica raiz de 3, né? Desculpa, de 3. Isso daqui é a raiz de 6, que é o que eu tinha antes. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente consegue cortar com raiz de 3 que está do outro lado, entendeu? Só por isso que eu fiz assim. Então, vamos lá. Raiz de 3 morre com raiz de 3. Pô, Nicolas, pode cortar isso? Lógico que pode. A gente está todo mundo multiplicando desse lado aqui. Então, não tem problema nenhum. Divide os dois lados da equação por raiz de 3. Morreu. Esse 2 aqui, vou morrer com esse 4 aqui. Vai sobrar um 2 ali embaixo,
sem neurose. Beleza, agora o A já está isolado, você concorda? A gente matou o raiz de 3 e matou o 2, o A já está isolado, a gente já chegou no que a gente quer. Vamos lá, o A então vai ser o quê? Agora a gente tem, ó, 5 raiz de 2, tudo bem? 5 raiz de 2 que multiplica a raiz de 2. Então, 5 raiz de 2, 5 raiz de 2 que multiplica a raiz de 2. Isso daqui mais 5 raiz de 2 que multiplica a raiz de 6. Então, 5 raiz de 2 que multiplica a raiz de 6. Isso tudo dividido por 2. Beleza? Isso tudo dividido por 2. O que eu vou fazer? Eu vou botar em evidência esses 5, né? Porque nas respostas aqui tá 5 vezes um negócio. Então já vou colocar esses 5 em evidência para ficar mais melhorzinho aqui pra gente não ter problema depois na hora de chegar na resposta. Então coloquei só os 5 em evidência ali. Legal. Como é que vai ficar isso daqui? Raiz de 2 vezes raiz de 6. Como é que a gente pode escrever isso? A gente pode escrever como raiz de 12, né? Nem precisava juntar, mas eu vou juntar. Isso aqui é raiz de 12, certo? Raiz de 2 vezes raiz de 6. 12 é 4 vezes 3. Então isso daqui é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 3, tudo bem? Nem precisava fazer assim, se já tá meio que separado, você podia só separar os 6, mas eu vou mostrar assim só porque deu vontade. Raiz de 4 vezes 3 é a mesma coisa que 2 raiz de 3, certo? 4 tem raiz exata, ele sai da raiz. Então, aqui que é a raiz de 12 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz de 3, beleza? Então, vou botar aqui 2 vezes a raiz de 3. Legal, 2 vezes a raiz de 3. Pronto. Agora, o que a gente faz aqui? Agora, é simplesmente você multiplicar aqui, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2. Vamos botar aqui embaixo, ó. Esse raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Vou apagar aqui para ficar bonitinho. 2. Legal. E divide todo mundo por 2. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter que o nosso A, botar para cá, o nosso A vai valer o quê? 5, que multiplica 2, tudo bem? 2, que era raiz de 2 vezes raiz de 2. E esse 2 aqui, todo mundo dividido por 2. Então, vai ficar 1, certo? Mais raiz de 3. Vê se concorda comigo. 2 dividiu por 2, 2 dividiu por 2 aqui de novo. Você fala, pô, Nicolas, tem que dividir os dois? Matemática básica, lógico que sim. Tá somando ali, você divide os dois, 2 por 2. É como se você botasse esses dois em evidência e dividisse ali por 2. Então, esse aqui é o valor de A. Ele não deu esse valor nas alternativas para se marcar errado. Mas, se ele desse, alguém poderia marcar, mas ele não pediu A. Ele pediu 5 vezes A. Então, o que ele quer, na realidade, é ali 1 mais raiz de 3. Beleza? 1 mais raiz de 3. Então, esse é o nosso gabarito aqui, 1 mais raiz de 3, beleza? Eu já fiz essa questão, sei lá, acho que eu fiz umas 2, 3 vezes já. Essa tua resolução ali pra cortar e simplificar, acho que foi o caminho mais rápido que eu já vi, cara. Essa questão é só dependendo do caminho que o cara toma ali, ele vai fazendo conta. E eu lembro que eu acho que eu fiz até algum tempinho atrás, eu tomei um caminho que era muito ruim, que deu conta pra caramba. E é muito bom isso daí, porque você cortou pra caramba as contas ali e ele queria justamente isso, era ganhar o cara no cansaço, né? É. Tem muita coisa assim, principalmente exercício, agora só saindo um pouco, de física, de química, essas coisas assim, às vezes você vai ter que achar o A para chegar no B. Aí no A, ele dá um monte de coisa multiplicando ali. Se você multiplicar, às vezes você vai ter que dividir esse valor depois, e era só simplificar. Você multiplica tudo para depois simplificar, sabe? Então tem muita, em matemática também, tem muita coisa que vai deixando as contas para depois. Eu tinha um professor de matemática que ele sempre falava que matemático é covardão e preguiçoso. Você faz as contas por último, cara, e aí vai ser mais fácil de resolver. Pode crer, tem essa jogada aí. Dependendo do caminho, o cara faz muita conta, cara. Muita conta.